Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, podcast diário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Nós estamos construindo um Brasil novo, um Brasil em que o setor produtivo é abraçado pelo governo porque o governo entende que não há emprego sem empregador. 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Esse é um dos problemas mais persistentes no país. Por isso, o governo decidiu lançar um pacote de medidas que visa exatamente estimular a geração de empregos. É o programa Verde e Amarelo. Você que ouve aqui o 15 Minutos, com certeza já leu ou viu alguma reportagem sobre esse assunto nos últimos dias. A proposta no episódio de hoje é detalhar, trazer as informações de como esse programa pretende gerar 4 milhões de novos trabalhos no país, novos postos de trabalho no país, e também que tipo de alterações ele pode trazer na vida do trabalhador. Para isso, eu convidei aqui a editora de República da Gazeta do Povo, Fernanda Trizotto, ela que está acompanhando de perto este assunto, e a gente vai então trazer essas informações para você que está acompanhando aqui o 15 Minutos. Deixar avisado desde já também que durante a nossa conversa aqui, você vai ouvir trechos do discurso que foi feito pelo Rogério Marinho, ele que é o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, durante a apresentação do lançamento do programa Verde e Amarelo e também alguns trechos da entrevista que ele deu à Globo News. Fernanda Trizotto, que é, em linhas gerais, o programa Verde e Amarelo, essa aposta do governo Bolsonaro na tentativa de gerar empregos aqui no país, certo? Então o ouvinte, o leitor mais atento, deve lembrar que lá durante a campanha eleitoral, o Jair Bolsonaro tinha prometido uma tal de carteira de trabalho verde e amarela. Esse programa Verde e Amarelo é a evolução dessa promessa de campanha. Então, é um problema muito grave. O Ministério da Economia já dizia que queria atacar essa questão do emprego, né, do desemprego, para conseguir fomentar ações que realmente estimulem a criação de novas vagas de trabalho. E a solução encontrada pelos técnicos do Ministério da Economia foi propor essa medida provisória, criando um programa e fazendo alguns adendos, algumas modificações à CLT, sempre com o discurso de que isso vai desburocratizar o sistema trabalhista brasileiro e vai acabar gerando mais vagas de emprego. Então, esse programa Verde e Amarelo, ele tem um grande carro-chefe, que é o Emprego Verde e Amarelo, uma ação que é voltada para primeiro emprego de jovens. A gente vai explicar isso um pouco mais adiante, e tem algumas outras alterações na CLT que até já apareceram esse ano. Por exemplo, o trabalho aos domingos, né, foi alvo de uma emenda a outra MP sugerida pelo governo, a da Liberdade Econômica, né? Os parlamentares lá no Congresso fizeram a sugestão de colocar isso no texto, caiu e agora veio de novo essa sugestão. São só alguns exemplos para vocês entenderem melhor do que a gente vai conversar nesse programa. Exatamente. Para começar, até é bom a gente explicar, né, Fer, que uma MP, tanto a da Liberdade Econômica, como já aconteceu lá, agora essa do Programa Verde e Amarelo também é uma MP, uma medida provisória. Então ela é apresentada pelo governo federal e tem que passar pelo crivo, aí tem que passar pela análise no Congresso, onde pode sofrer alterações, o que, aliás, acontece com alguma frequência. Exatamente, Márcio. A MP, a diferença é que ela assim que ela é publicada no Diário Oficial, ela já passa a valer. É como se ela já tivesse força de lei. Porém, ela é temporária. As MPs no Brasil têm duração de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, e nesse período de 120 dias o Congresso tem que fazer a análise desses textos, enfim, fazer todas as emendas, todo o trabalho legislativo, que é função do parlamento exercer, né, fazer isso mesmo, e depois eles aprovam ou não. E aí, se não aprova, caduca, cai a MP. Então, é também um teste para ver medidas que vão ser muito aprovadas pelo mercado, pelos próprios parlamentares, e ver o que vai ficar ou não depois desse pacotão, porque, como todas as MPs, tem coisa que está colocada lá para cair. Bom, vamos então a alguns dos tópicos. Primeiro, eu perguntaria, uma pergunta que muita gente se faz, né? O governo tem tratado esse número, né, da intenção de geração de 4 milhões de empregos. E de onde viriam esses 4 milhões de empregos, hein, Fer? É complicado, né? Assim, tem leitor que já pergunta assim, mas vocês não explicam de onde vai sair. Bom, se a gente tivesse essa resposta... Não é tão simples. Não é tão simples, né? Então, sim, são as projeções do governo. O grande carro-chefe, como eu tinha falado antes, é o programa O Emprego Verde e Amarelo. O governo espera gerar 1,8 milhão de vagas
E isso é uma ação para primeiro emprego, para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram um emprego formal. Essa faixa é uma faixa que tem o dobro do índice de desemprego do restante da sociedade brasileira, porque são pessoas que têm menor qualificação e são pessoas que têm menos experiência. Pode ter sido menor aprendiz, pode ter tido contrato temporário, intermitente, mas se não teve um emprego formal, ele está qualificado para entrar nesse emprego verde e amarelo. E é uma tentativa também, um piloto de desoneração da folha de pagamento para as empresas. Por quê? A ideia é estimular a contratação desses jovens e as empresas vão ter que ter algum benefício. Sim. Então, se pagar um salário de até um salário mínimo e meio, que hoje é um pouquinho menos de R$ 1.500, é R$ 1.497 para ser bem precisa, eles vão ter algumas isenções. Não vão pagar o INSS sobre a folha, o valor descontado do FGTS cai de 8% para 2%, a multa em caso de demissão sem justa causa de 40% cai para 20%, então as empresas têm algum tipo de benefício para contratar os jovens. O mercado de trabalho mudou, mas nós não vamos ser irresponsáveis. Nós estamos propondo hoje um piloto que tem um foco muito claro. Os jovens que procuram um primeiro emprego de 18 a 29 anos. Mas daí parece assim, nossa, vai contratar os jovens e vai demitir quem está empregado? Não, é bem assim. Pensa, né? Tem uma trava, não é para gerar um pânico em quem já está empregado e teme em perder o emprego. Essas contratações só vão valer para novos funcionários. Então, se a empresa tem 100 funcionários, não vai adiantar ela demitir para conseguir contratar novos. Ela vai ter que criar novos postos de trabalho. A partir do 100º funcionário, beleza, ela vai poder contratar seguindo essas regras. 20% no máximo dos funcionários podem ser contratados nessa modalidade e, pelos planos do governo, ela começa a valer em janeiro de 2020 e o prazo de adesão é até 31 de dezembro de 2022. A partir do momento que a empresa aderir a esse contrato, ela pode manter esse funcionário com essas isenções por até 24 meses. Importante falar que isso está previsto para os empregadores, ou melhor, para os trabalhadores mais jovens, né, para quem vai entrar no mercado de trabalho. E por que não essas desonerações, por exemplo, estão previstas também e outras mudanças para quem já está empregado, no caso para os empregadores, hein? Inicialmente o governo tinha comentado que ia incluir pessoas, trabalhadores com mais de 55 anos nesse pacote. Mas depois ali eles fizeram a análise, fizeram as contas e viram que o quanto o governo abre mão, né, o dinheiro que ele vai perder com essa arrecadação, ele não ia ser muito dinheiro perdido, entre aspas, Sim, com isenção fiscal, com essa perda da arrecadação dos impostos que estão na folha de pagamento. Então, o governo está mal das contas públicas, não pode abrir mão. ser tão benevolente assim. O problema é o seguinte, é que nós não tínhamos a contrapartida fiscal para oferecer, e a lei determina que tem que haver, pela responsabilidade fiscal, uma contrapartida de uma outra receita ou a anulação de uma despesa que porventura existe dentro do orçamento. Faltou dinheiro. Então, faltou a condição da gente ter essa manobra fiscal. Então nós tivemos que optar qual era o grupo mais fragilizado. E o grupo mais fragilizado, que tem o maior percentual de desemprego, é aquele que busca o primeiro emprego. Então eles decidiram focar mesmo nos jovens no primeiro emprego, porque, como o Rogério Marinho explicou, eles têm o dobro da taxa de desemprego, é a faixa etária que tem mais problemas de empregabilidade, estão no mercado informal, ou então não conseguem uma vaga qualificada, porque também não tem, às vezes, muito estudo. É a fase mais complexa de ingresso no mercado de trabalho, então eles decidiram concentrar os esforços nesse público de 18 a 29 anos. Bom, a gente começou falando, eu perguntei dos 4 milhões de empregos, de onde vem? A maior parte, então, vem desse programa aí do Verde e Amarelo. Vem. 1,8 milhão de empregos é a expectativa, certo? Mas, exatamente, e não é só dali. Aí tem outras pequenas coisas que entraram nesse pacote, que virou o programa Verde e Amarelo, que não dizem respeito a essa modalidade de contratação que tem desoneração da folha de pagamento. Por exemplo, o governo, por essa MP, criou um programa voltado especificamente para reinserir no mercado de trabalho profissionais que sofreram algum tipo de acidente de trabalho ou pessoas com deficiência. Nós temos aqui, em especial, uma preocupação muito grande com aqueles que são portadores de deficiência.
o PCD e as pessoas que se aposentam através da aposentadoria especial no Brasil, as pessoas que têm acidentes de trabalho, chegam a quase 1 milhão de pessoas por ano, senhor presidente. Desse 1 milhão de pessoas, apenas 2%, 17 mil brasileiros são reabilitados. E daí esse programa de reabilitação vai ser oferecido pelo INSS, com outras ações de prevenção e redução de acidentes também, e o governo estima que sejam criadas mais 1.250.000 vagas, só com essas pessoas que ainda têm capacidade de trabalhar, mas que, por exemplo, não poderiam exercer a função que elas estavam acostumadas por algum infortúnio que elas tiveram, mas elas podem sim ser habilitadas para trabalhar em outra... uma reinserção, né? Exatamente, elas podem ser reabilitadas para trabalhar com outras funções que elas não tinham uma qualificação, por exemplo, então é isso que o governo quer trabalhar para agitar o mercado de trabalho. Todas essas ações a partir de 2020 e com prazo de execução até 2022, até dezembro de 2022, que é quando encerra o primeiro mandato do presidente Bolsonaro. Bom, então temos aí essa questão do programa, temos a reinserção e tem mais, né? Duas coisas mais assim, duas ações que estão incluídas dentro de todo esse pacotão. Uma que já falei ali na abertura do programa, quem prestou atenção, é o trabalho aos domingos. E esse que gera polêmica, gerou na época da MP da Liberdade Econômica, né? Exatamente, e vai voltar agora porque essa possibilidade já está proposta no texto que o governo apresentou. Sim. Então não vai depender de emenda, é uma ação que o governo quer. Vamos voltar ao tema do trabalho aos domingos. Porque o trabalho aos domingos acontece em qualquer lugar do planeta que é competitivo e vai acontecer respeitando a Constituição brasileira, que determina que um dia de repouso semanal remunerado será oferecido ao conjunto dos trabalhadores. A justificativa é que eles acreditam que uma ação como essa de possibilitar o trabalho aos domingos e feriados, que seja ampla e restrita, mas mantendo a questão da folga semanal, o descanso semanal remunerado para todo mundo, pode aumentar a produtividade e a competitividade. Então, eles estão de olho principalmente na possibilidade de indústrias, além do setor de serviço e varejo, que vão aderir realmente a isso. Quem é o setor que mais faz uso do trabalho aos domingos e feriados? É comércio. Então, para esse caso, tem uma ressalva que vai ter que seguir a legislação local, a legislação do município. Mas abre a oportunidade para as indústrias, por exemplo, passarem a operar aos domingos. Com isso, o governo estima que pode gerar 500.000 vagas. Nós tivemos o cuidado, senhor presidente, de consultar industriais, comerciantes, pessoas ligadas ao setor de serviços da agricultura, e temos a satisfação de apresentar documentos que demonstram que 500.000 novos postos de trabalho poderão ser gerados com essa ação que nós iremos empreender hoje, sem nenhum prejuízo no questão financeira ou da questão de direitos dos trabalhadores. Isso na estimativa do governo, né? E aí a MP, então, nesse caso do trabalho aos domingos, é porque muita gente, sempre que a gente fala desse assunto, pensa, né? Mas já tem gente que trabalha aos domingos e tal, em vários setores. Então, a questão é deixar isso mais amplo em relação a setores e também colocar isso efetivamente dentro de uma legislação. O governo justificou essa proposta apresentando os dados da indústria. Segundo a estimativa dele, 75% das empresas não têm acordo para esse tipo de jornada. Então, se você tiver a possibilidade lá que o trabalho ao domingo é uma realidade que pode ser encarada por qualquer categoria profissional, aquela empresa pode chegar no funcionário dela e fazer essa proposta, ou de repente contratar um folguista. Talvez seja isso que o governo pense que pode gerar uma vaga de trabalho, um posto de trabalho novo com essa possibilidade de trabalhar domingos e feriados. Como você já disse, né, com a previsão aí de compensações para isso. Compensações, né? Os domingos, todos esses trabalhadores terão um domingo no mínimo a cada 4 ou a cada 7 semanas, a depender do setor. Sim. Para que será garantido a folga dele semanal. E o quarto tópico que o governo pretende gerar empregos aí por os 4 milhões de empregos? Esse é um pouco curioso, assim, porque você não faz uma associação tão imediata, que é microcrédito. Só que não é microcrédito para a empresa, é microcrédito
voltado para a população mais vulnerável, as pessoas que são desbancarizadas, né? Ou seja, não tem conta no banco, pequenos empreendedores formais e informais. Então, vai ter uma injeção de dinheiro para essas pessoas e a estimativa do governo é que isso possa gerar até 450 mil postos de trabalho. Ou seja, vai ser o empreendedor que vai correr atrás do que ele quer, com uma ajudinha ali, com uma facilitação para obter esse crédito. A ideia é trazermos 10 milhões de novos clientes para os bancos, para o sistema formal, porque são as pessoas que todos os dias nos bairros periféricos aguardam o final da feira para comprar a carne que remanesceu e fazer o churrasquinho para vender na saída do baile da comunidade. São aqueles que acordam às 4 horas da manhã e vão ao Ceasa escolher as frutas para mercadejar nos bairros de classe média. São as mulheres que precisam comprar um estojo de manicure para ir de casa em casa vendendo o seu serviço e com o seu suor alimentar os seus filhos. Essas pessoas, senhor presidente, uma grande maioria de brasileiros estão hoje sujeitos a um crédito informal que chega muitas vezes a 10% por mês na mão de agiotas, e é esse o público que nós queremos atingir. O que é a projeção do governo? Assinar 10 milhões de contratos e concessão de 40 bilhões em créditos até dezembro de 2022. Mais detalhes sobre tudo isso que a gente conversou, você acompanha lá na Gazeta do Povo. Fer, obrigado pela presença aqui no 15 Minutos, até a próxima. Até mais, Márcio. E esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Hoje você ouviu o 100º episódio do nosso podcast, pois é. A produção do 15 Minutos tem a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestlov e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia nestes já 100 episódios do 15 Minutos. Até a próxima!